o bullying e o cyberbullying, né? E então é uma questão realmente preocupante e não é somente do século XXI. Nos séculos passados também tivemos ocorrência, né, desses aspectos negativos da sociedade, os quais fazem com que a sociedade venha se declinar, venha cair, venha se deparar com aquilo que é fundamentalmente da ação racional do ser humano de irracional, porque o ser humano é racional, mas certas ações dos seres humanos parecem não ter razão. Nesse sentido é que eu trato do bullying e do cyberbullying. E então, em séculos passados, essas coisas ocorriam e realmente não tinham relevância social para podermos, de certa forma, coibir, que é impedir a manifestação dessas ações, né? E então realmente ocorriam e de certa forma havia, porque olha só, quando não existe um ambiente de proibição, um ambiente que vai contra aquilo que está instituído, aquilo que está formado, aquilo que está organizado, essas coisas ruins, essas coisas negativas tendem a crescer, tendem a se ampliar. Então, nesse sentido, é que em séculos passados a ocorrência dos bullies ocorria nas escolas, nas universidades, nas academias, e por não haver um consenso, que é acordo múltiplo de autoridades contra as ações do bullying, é que eles de certa forma cresciam, é que eles aumentavam, porque mesmo que os professores fossem contra, né, não existia uma instituição, não existia uma questão legislativa contra o bullying, né? E então no século XXI nos deparamos com a situação de que existe uma legislação contrária ao bullying. Existe leis contrárias ao bullying. Isso tudo serve como processo coibitório. Isso tudo serve como processo de impedimento para as ações do bullying. Mesmo que elas venham a se repetir, mesmo que elas aparentem se amplificarem, se aumentarem, né? Existe um consenso, um acordo de múltiplas autoridades, os quais são contrários à questão do bullying. E isso tudo favorece ao cidadão. Isso tudo favorece ao ser humano. São ações pró-vida, que significa a favor da vida. São ações fundamentalmente aos quais são a favor, né, justamente do bom tratamento, são a favor justamente de uma boa relação. Que relação é essa? Uma boa relação social, um bom tratamento. Então isso tudo serve para nos conscientizar de que o problema do bullying não é um problema de agora, mas agora foi classificado, mas agora foi dado o sentido semântico, etimológico, né, da palavra. O semântico significa o significado da palavra. E etimologia é uma coisa mais aprofundada da palavra. Mas se tratando do termo bullying, é novo, é recente, é desse século, é do século XXI praticamente. Assim eu compreendo, assim eu entendo, né? E então, realmente, essas questões ocorriam e agora temos consciência. E agora temos razão, né? Porque temos um consenso legislativo para podermos ir contra essas ações. Então não estamos sozinhos contra o bullying. Estamos com pessoas, estamos com seres humanos,
os quais são racionais como a gente e os quais lutam, e devemos lutar também contra essas ações criminosas, contra essas ações ofensivas que desencadeiam desastres, né? No caso dos Estados Unidos, tivemos casos no Brasil também, que desencadeiam desastres, porque eles não sabem com quem mexem de verdade, né? Pode mexer com uma pessoa com patologias, que são doenças, né? E realmente não sabem como é o tratamento da família em relação ao ser humano, aquele ser humano que está sofrendo bullying, em relação àquela pessoa que está sofrendo com apelidos, com agressões. Então, uma família desestruturada, uma família completamente com falta de consolidação, que é com falta de estrutura, né, pode desencadear um desastre, porque justamente as pessoas que estão passando por esse problema, sem uma família estruturada, não sabem como lidar com o problema. Então o problema se amplia, se aumenta, de uma certa forma que essas pessoas podem pensar em besteiras. Antecedendo a questão das besteiras, pode desencadear depressão, né? E no fato em si da besteira, suicídio, né? E então essas pessoas têm que aprender a lidar com essas pressões, sendo essas pressões algo desumano, algo irracional, porque é sociológico, é antropológico. O que é antropologia? Análise do conjunto das sociedades. Então é antropológico, é sociológico a questão do ser humano se relacionar com o outro. Isso gera evolução. Isso gera evolução. Isso gera progresso. As questões das relações sociais. E então a falta de relacionamento dado ao bullying gera uma questão de estagnação social. Isso em si tem que ser tratado. Como assim? As pessoas que agem agressivamente dessa forma devem justamente serem submetidas, né, a medidas médicas, a medidas psicológicas, a medidas, né, mais severas, né, a medidas completamente mais estreitas, né, psiquiátricas, porque isso aí é contra a questão do progresso social, é contra a questão do desenvolvimento social, pois essas coisas fazem com que as pessoas venham, de certa forma, adoecer, né? Tem pessoas que realmente falam dessa questão com certo orgulho, se tratando do sofrimento do bullying, que aguentaram, que suportaram, que isso não é nada, que isso é balela, e balela é um termo de desmerecimento, se tratando da questão com insignificância, mas não é isso. Você teve suporte, meu querido, por causa de Deus, da sua misericórdia, e você teve suporte, meu querido, por causa da sua família também. Se você tivesse uma família desestruturada, como outros aí que não suportaram, tiveram, e não tivesse a misericórdia de Deus, o amor de Deus, né, na sua vida, realmente o desastre ocorreria, realmente a tragédia ocorreria, como ocorreu na vida de muitos por aí. E então a questão do bullying é uma questão que devemos levar com seriedade, devemos levar completamente com uma questão mais assídua, que é frequente no sentido de severidade, né? E então, olha só, o cyberbullying, vamos entrar nessa questão agora, é um bullying mais motivado, é um bullying mais praticado, é um bullying que as pessoas praticam e ignoram as questões legislativas. Eu posso assim afirmar, pois nasci praticamente nesse século, praticamente. Então,
eu acompanhei a chegada do MSN, a chegada do Orkut, né, dessas redes sociais que caíram praticamente, entraram, vamos utilizar o termo certo, foram eliminadas, né, devido a múltiplos fatores, mas eu não vou tratar disso respectivamente nesse caso. Então, olha só, o bullying praticado na internet, que é o cyberbullying, é um bullying mais motivado devido ao anonimato, devido a táticas para poder se manter anônimo na internet. E então, com essas táticas de anonimato, a pessoa se sente super poderosa, a pessoa se sente super potente, super significativa. Significa super importante, no sentido do ego, do orgulho mesmo, para poderem praticar as maldades delas. Existe uma legislação por trás disso, do bullying e do cyberbullying. E então, mesmo assim, a gente tem que agir e resguardar as informações, guardar as informações, para que venhamos de fato a ter meios de recorrência, né? Agir para podermos ter de fato meios os quais podem nos ajudar. E hoje no século XXI temos meios os quais podem nos ajudar, até mesmo na internet. Não fica difícil para as autoridades acharem uma pessoa que está se utilizando de táticas para ficar anônima. Mas mesmo assim as autoridades conseguem, não podemos desprezar as autoridades nesse sentido, pois as autoridades competentes só estão nos seus cargos de competência devido primeiramente a Deus e segundo a mérito individual, né? E então realmente, pois vem dizendo assim na Bíblia, toda autoridade é constituída por Deus, né? Então olha só, Deus em primeiro lugar escolheu tal posicionamento para tais pessoas e as pessoas se esforçaram, buscaram através da força alcançar esses objetivos, os seus propósitos, os seus escopos, que significam objetivos. Então, e conseguiram alcançar eles. Então, de fato, se tratando disso, mesmo que haja esse desincentivo social devido ao anonimato na internet, o cyberbullying deve ser denunciado. Tire fotos, print, né? Grave a tela e faça alguma coisa a respeito disso. Não se torne uma vítima muda, uma vítima oprimida, ao qual vai depender exclusivamente das suas próprias forças para poder lidar com a situação. Não dependa de si mesmo, pois temos pessoas competentes, pois temos amigos, pois temos familiares, pois temos uma sociedade já estruturada com essa questão. Então existem muitas pessoas que podem nos ajudar, que podem nos confortar, que podem de fato fazer a diferença nas nossas vidas, que podem de fato fazer com que essa questão de fato venha a ter uma solução. E então vamos buscar, não vamos nos manter calados, quietos, em meio à opressão. Vamos reagir e realizar a revolução. É a revolução necessária de consciências na sociedade, ao qual muda panoramas que são padrões sociais e fazem com que a sociedade realmente venha a ter um propósito único de evolução. Minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. Deixe esse áudio gravado. Amém.